Graças a Deus pela sua vida e graças a Deus pela sua vinda, né? Que bom que você veio. Sinta-se acolhido, sinta-se abraçado por esta igreja. Jesus te ama e nós também te amamos. Ficamos felizes quando você pode vir à casa do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 12. João capítulo 12 diz assim a palavra de Deus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Muita gente dos judeus soube que ele ali estava, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém. Se fôssemos dividir o Evangelho de João em duas partes, seria certo dizer que chegamos a primeira metade do livro. E não pela quantidade de capítulos, porque tem 21 capítulos e nós estamos no 12, não por isso. Mas porque os irmãos devem lembrar a mudança constante de cenários que nós observamos até aqui e a série de episódios que já abordamos. Os irmãos viram que no capítulo 1, Jesus é Deus, sem o qual nada do que foi feito se fez. No capítulo 2, Jesus é aquele que transforma e purifica. No capítulo 3, Jesus é aquele em quem devemos crer para ser salvos. No capítulo 4, o Senhor Jesus é o Messias. No capítulo 5, o Senhor Jesus é o Filho consubstancial com o Pai. No capítulo 6, o Senhor Jesus é aquele que multiplica o pão e sacia a fome do corpo e da alma. No capítulo 6, o Senhor também é aquele que anda sobre o mar. No capítulo 7, Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. No capítulo 8, o Senhor Jesus é o Eu Sou revelado. No capítulo 9, Jesus é aquele que cura as enfermidades. No capítulo 10, o Senhor Jesus é o pastor e a porta das ovelhas. No capítulo 11, Jesus é a ressurreição e a vida. Perceberam a dinâmica constante de cada capítulo, alterando-se a cena,
os atores, os endereços. Mas agora nós chegamos ao capítulo 12, que é o último capítulo desta parte. No capítulo 13, nós teremos a ceia, onde o Senhor institui esse evento tão significativo para a igreja. É uma quinta-feira à noite, no capítulo 13, e depois vão se suceder aquela série de eventos até que o Senhor seja crucificado, ressuscitado e assunto ao céu. A partir do capítulo 13, nós temos a quinta-feira à noite, a sexta da paixão, o sábado, o domingo da ressurreição. E depois o Senhor Jesus ressurreto, aparecendo aos discípulos e dando pastores para a sua igreja. Por isso é certo pensar que chegamos à metade desse livro maravilhoso. João inicia dizendo assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Eu chamei a atenção dos irmãos, eu não me canso de repetir, e a segurança para os irmãos. Quando uma pessoa diz: eu não gosto da igreja porque a igreja tem panelinhas, a pessoa que fala isso é uma pessoa muito simples, é uma pessoa que não tem compreensão social nem espacial, ela não percebe o lugar onde ela está inserida. Porque a igreja, corpo vivo de Cristo, organismo vivo do Senhor, é também uma organização, é também um fenômeno social. Então, olhe que interessante, eu vou repetir: o Senhor Jesus frequentemente era seguido ou cercado por uma multidão. No meio da multidão, ele chamou 70, a quem nominou discípulos. Dos 70, ele chamou 12, que intitulou apóstolos, que significa enviados. Dos 12, Jesus tinha um grupo íntimo chamado Pedro, Tiago e João. Não bastasse isso, o Senhor tinha fora do ministério um círculo íntimo de amizade constituído por Maria, Marta e Lázaro. Aqui nós podemos perceber a completa humanidade do Senhor Jesus. Percebemos na leitura e na compreensão de João, o Senhor Jesus 100% Deus, 100% homem. E agora, 6 dias antes da Páscoa, qual Páscoa? Aquela em que ele será crucificado. Ele sabia que agora era a sua última semana, era a derradeira semana antes da crucificação. Aonde ele foi? Na casa dos amigos. Uma pessoa que não tem uma compreensão muito profunda das relações humanas pode chamar isso de panelinha, pode abominar isso, mas toda pessoa precisa ter um círculo íntimo de amizades. O pastor também. Tem pessoas em cuja casa o pastor vai, os irmãos ficam estressados com a presença do pastor. Eles ficam alegres, mas não veem a hora do pastor ir embora. Acho que eu não sei, né? O pastor vem aqui em casa, que bênção, tira aquilo de lá, arruma não sei o quê, faz um bolo de cenoura. Ai, que bom, o pastor chegou. Nossa, será que ele já vai? Tomara que ele já vá. Porque não sente tanta afinidade, ama o pastor, respeita o pastor, quer bem o pastor, mas não é do seu grupo íntimo. E tem pessoas que se o pastor for lá ou não for lá, não muda nada, porque ela tem um outro tipo de amizade. O Senhor Jesus tinha um nível de amizade com Maria, Marta e Lázaro.
Eu acho muito lindo esse tipo de ambiente, que Maria, Marta e Lázaro, eles nem escondiam de Jesus as suas falhas. Porque você lembra lá de Lucas, no capítulo 10, quando Marta está brigando com Maria, porque Marta está servindo e Maria só fica aos pés de Jesus. E quem sabe você já conheceu uma família onde o marido está brigado com a esposa, e a mãe diz para a criança: diga para o teu pai que eu não vou passar a roupa dele não. Mas o marido está ali, porque ela não fala para ele: diga para sua mãe que hoje nós não vamos ir no shopping. E o menino fica assim. Irmãos, Maria e Marta tentaram fazer isso com o Senhor, de tanta intimidade que tinham. Marta falou: Senhor, diga para Maria que me ajude, pois a Maria estava ali. Ela só falou: Maria, me ajude. Que nessa noite cada um de nós possa dizer: Senhor Jesus é bem-vindo na nossa casa, apesar das nossas falhas, nossos erros, nossas limitações, pecados, todas essas coisas que o Senhor já sabe mesmo. O Senhor é bem-vindo na nossa casa. O Senhor é desejado na nossa casa. Venha para a nossa casa e tenha prazer de estar na nossa família, como o Senhor tinha prazer de estar na casa de Maria, Marta e de Lázaro. Olha que interessante, queridos irmãos, que diz que fizeram-lhe uma ceia, Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Aqui nós temos a repetição daquilo que a gente já viu em Lucas 10. Você não precisa abrir, só estou confirmando para não errar, é isso mesmo. Lucas 10. A repetição: Marta servindo, Maria ouvindo a palavra ao pé de Jesus, e Lázaro só não estava sepultado, mas ele não fala nada. Eu não sei dizer por que Lázaro não fala nada. Nós temos 3 cenas, uma em Lucas 10, uma em João 11 e outra em João 12, na casa de Maria, Marta e Lázaro. Nenhuma vez Lázaro fala coisa alguma. É verdade que no capítulo anterior ele está morto, mas mesmo ressuscitado ele não fala nada. Um dia uma irmã de uma igreja que eu servi com a Auriana, ela disse: pastor, eu quero que o senhor vá lá em casa conversar com meu marido, porque meu marido não vem à igreja, e eu queria que Deus transformasse ele. Eu falei: amém, querida. E fui à casa dos irmãos, e tomamos um café, e fiquei lá algum tempo com eles, orei por eles, convidei para o culto. Mas na semana seguinte, quando aquela irmã voltou ao culto, eu chamei um presbítero e falei: irmão, eu quero que o senhor me ajude a orar por essa irmã. Eu disse: minha irmã, a senhora me convidou a ir à sua casa para falar com o seu esposo, a senhora não deixou seu marido falar. A senhora fala por mim, pelo seu marido, pelo seu filho, por todo mundo. Aí reclama que seu marido é quieto. Claro, não tem espaço na sua casa para o seu marido. Eu não sei o que acontecia aqui nessa casa, mas Lázaro, embora não seja o marido, ele era um irmão, ele não fala o tempo inteiro. Nós precisamos olhar na nossa casa: por que alguém não fala? Não é normal que não fale. Por que alguém está sempre quieto? Não é normal que esteja sempre quieto. É possível que falte algo. E notem, queridos irmãos, quando o Senhor Jesus ressuscita a Lázaro no capítulo 11, e a Bíblia diz que o Senhor disse: Lázaro, sai para fora, e saiu ele envolto em faixas, como era o costume do seu tempo. O Senhor Jesus disse assim: desligai-o e deixai-o ir. Essa palavra ela tinha um cumprimento temporal, imediato,
Mas essa palavra, irmãos, ela tem um cumprimento dentro da igreja. Porque quando fomos achados por Jesus, o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E Jesus continua dizendo: Enéas, sai para fora. Isabel, sai para fora. Giovaldo, sai para fora. Aqui é um lugar maravilhoso, onde constantemente o Senhor Jesus diz para pessoas: sai para fora, abandona a morte e venha outra vez para a vida, aleluia! Esse é o projeto de Deus, esse é o plano de Deus, esse é o trabalho constante de Jesus. Sai para fora, aleluia! Essa semana eu estive combatendo alguém, porque teria dito nas redes sociais: Deus não salva quem vai à igreja. E eu repeti e tenho repetido: o pastor que diz isso, ele está sendo honesto. O pastor que está falando isso, ele está dando um depoimento do próprio ministério fracassado. E eu disse: saia daquela igreja onde se fala isso. E procure quem dê um testemunho positivo a respeito de Cristo e da sua igreja. Eu quero dizer para você, se você tem um amigo morto na fé, um amigo desviado, um familiar parado na fé, convide ele para o culto, porque nesse lugar Jesus dirá: sai para fora, aleluia, sai para fora, aleluia, sai para fora. Jesus tem transformado muitas vidas aqui. Jesus tem salvado muitas vidas neste lugar. Eu lembro tão bem quando eu te conheci. Eu lembro muito bem quando eu te conheci. E eu olhava para você com suspeição. Até o dia que ele falou assim: pastor, eu quero me batizar. Eu sabia que Jesus estava falando: Lucas, sai para fora. E quando chegou a hora dele se batizar, o Espírito Santo moveu o meu coração. Acho que você vai lembrar. E diferente do que normalmente eu faço de batizar as pessoas, eu senti um amor de Deus com esse rapaz, e eu peguei ele no colo, dentro da água. Alguém lembra disso? Alguém estava lá? E nós girávamos dentro da piscina, e eu sentia Jesus dizendo: sai para fora, aleluia. E eu posso dizer: você é irreconhecível, Jesus te chamou para fora, aleluia, Jesus chamou para fora. E sabe o que mais? O Senhor ordenou à igreja: desligai-o e deixai-o ir. Agora ele já fala, ele já ajuda no ministério, já trabalha no ministério. Os irmãos conseguem compreender isso? Você consegue compreender? É o trabalho da igreja: desligai-o e deixai-o ir. Quando eu te conheci, irmã, há quantos anos? Nós não nos conhecíamos, ambientes completamente diferentes, mas eu amei vocês. E vou te falar mais: eu seria desonesto se eu dissesse que eu amei. É mais correto dizer: Jesus amou você através de mim. E agora a irmã participa dos trabalhos, os filhos trabalham na igreja, no ministério. Os irmãos conseguem entender isso? Jesus um dia olhou para a senhora e disse: sai para fora, Adriana, sai! Aleluia! Sai para fora! Sai para fora! E o Senhor disse para a igreja: desligai-os e deixai-os ir. E agora você está aí me olhando assustada, com essa cara pálida. O que o pastor vai falar de mim? Não vou falar nada. Eu só quero que você saiba: Jesus falou para toda a sua casa: sai para fora. Eu lembro da senhora, sabia? Eu lembro da primeira vez que a senhora veio no culto, toda metida numa roupa, mas eu não sei onde é que ela arrumou. A senhora lembra ou não lembra? Eu lembro, claro que eu lembro. Só tinha o cabelo bem preto assim. Ela e a família dela estavam lá na sua sepultura, longe de Jesus. Estou falando errado? Jesus olhou para a casa da irmã e falou: sai para fora. E eles foram saindo e foram sendo batizados.
E Jesus disse para a igreja: desligai-os e deixai-o ir. Agora é presbítero, é um filho presbítero, outros filhos envoltos no ministério, um chamado de Deus. Eu poderia falar isso de tantas pessoas aqui, porque Jesus que fez isso naquele dia, na casa de Lázaro, na vida de Lázaro, Ele continua fazendo isso no seio da igreja. Desligai-os e deixai-os ir. A igreja é esse ambiente. Alguns aqui tinham medo de falar em público, ficavam constrangidos as primeiras vezes que eram chamados à frente. Se era para fazer uma oração, eu não, pastor, mas só ler a Bíblia. Precisa falar alguma coisa? Alguém lembra disso? Não? Precisa falar alguma coisa? Tem que orar? Posso só ler? Agora está ansioso, quando é que o pastor vai me chamar de volta? Por que ele não me chama? Por quê? Porque foi desenvolto. Aleluia, é o Senhor que faz isso. O Senhor é digno de honra, de louvor, de adoração. Ele continua ressuscitando pessoas e dizendo: desligai-os e deixai-os ir. Aleluia. Você está alegre? Você está feliz de estar neste lugar? Você lembra o dia que Jesus falou com você? Sai para fora, você lembra disso? Que dia maravilhoso, irmãos. Aleluia. Maria está tão grata. Notem que Marta não está mais aborrecida. Marta já compreendeu. Às vezes o crente demora um pouquinho para compreender, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo, mas não é todo mundo olho, não é todo mundo a boca. Nós somos parte do corpo de Cristo. Então, tem pessoas que o seu dom é da diaconia. Claro, irmão, tem pessoa que o dom é diaconia. E, às vezes, assim como Marta, até compreender isso se aborrece. Tem que ficar aqui varrendo a igreja. Só varro, e a Cris fica lá, eu até queria ser igual a Cris, porque ela só levanta a mão ali e fica ali. Notaram, irmãos? Até que caminhe com Jesus e descubra que para ter esse culto aqui, alguém precisou ligar o data show, instalar essas placas, pintar as paredes, pintar o chão, contribuir para ter o forro. Os irmãos notam, irmão, quanta coisa a gente não percebe, irmãos. O Senhor foi chamando pessoas, até que um dia essa pessoa entende: o meu chamado é diaconia. Eu, quando chego na igreja, vou andando para ver se o banheiro está limpo, se tem água para o pregador, se não tem algum cisco no chão, se lá fora não tem alguma coisa errada. Eu frequentemente chego, às vezes acho folha ali fora, eu já venho, pego uma vassoura. E eu não gosto quando pega da minha mão. Você já aprendeu isso na igreja? Não gosto que pega da minha mão, porque estava ali até agora. Por que você não juntou? Agora que eu peguei vassoura, deixa. Notaram? Não é por causa da igreja, quer fazer algo pelo pastor, não. Faça por tudo. Faça por Jesus. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus tem um livro muito lindo. Se você quer comprar um livro bonito para ler, para você ter na sua estante, o livro é bonito, a história é bonita, o título é O Pastor Pentecostal. E lá tem vários episódios. E numa daquelas histórias, um pregador vem de outra cidade nos Estados Unidos para pregar numa Assembleia de Deus, uma igreja poderosa, uma igreja grande, uma igreja forte em todos os sentidos. Mas o pregador visitante, ele chega um pouco antes na igreja e não tem ninguém. Ele só encontra um irmão varrendo o templo, é um irmão velho já. E ele fica ali olhando o irmão varrendo o templo, o irmão varre a igreja, varre os cantinhos, já é bem velhinho, junta o cisco, põe no lixo. E quando aquele pregador chega, o irmão diz assim: o senhor é o pregador visitante? Sou. Que bênção, pastor. Seja bem-vindo à nossa igreja.
eu moro aqui no térreo da igreja. O senhor aceita comer uma fatia de bolo comigo e tomar uma xícara de café até a hora do culto? Ele falou, por favor. Então, esse irmão que estava varrendo a igreja, recebe ele lá num quartinho no térreo do templo. E enquanto eles estão tomando café e comendo uma fatia de bolo, aquele irmão que estava varrendo a igreja disse, note como Deus é bom. O Senhor me chamou como pastor há muitos anos. Eu evangelizei essa cidade, edifiquei esse templo. Só que agora eu já sou velho, eu não consigo mais pregar. Eu começo a falar, eu já tremo, eu já estou fraco, a minha voz já não é mais boa. Então, há muitos anos eu me aposentei, mas veja como Deus é bom. O Senhor me achou um lugarzinho para morar aqui e eu ainda posso varrer a casa do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, aleluia, glórias a Deus. É alegria, irmãos, de fazer o que vier ao meu alcance fazer. Aquela Marta estressada com a Maria, porque a Maria só ficava ali, essa Marta já deu lugar a um outro tipo de pessoa, e agora ela está feliz em receber o Senhor em sua casa. Diz que fizeram ali uma ceia, Maria não está ajudando nada, é Marta que servia outra vez, e Lázaro era um dos que estava à mesa, mudinho da Silva, e precisa ser desenfaixado socialmente, espiritualmente, ministerialmente. Entretanto, olha o que acontece, Maria, ela está muito agradecida. Nós vamos encontrar Maria 3 vezes, uma no capítulo 10, no capítulo 11 e agora no capítulo 12, as 3 vezes você encontrará Maria aos pés do Senhor Jesus. E eu posso dizer nesta noite, os pés do Senhor Jesus, o melhor lugar do mundo que alguém poderia estar. Aleluia, aleluia. Estava vendo hoje uma oração de São Francisco, e ele dizendo, a pessoa que anda perto de Deus, ela deve temer o quê? Nada. Deve temer quem? Ninguém, porque andando com Deus, nós nos tornamos onipotentes sem ser, e nós nos tornamos embriagados sem beber. Aleluia. Notaram, irmãos? Maria era essa pessoa sempre aos pés de Jesus. Aleluia. Que nesta noite o Senhor, pelo seu Espírito, atraia mais alguém para os pés do Senhor Jesus. Pessoas que digam, eu quero me tornar uma dessas pessoas. Eu quero ser como Maria, estar aos pés de Jesus. Em Lucas capítulo 10, ela está aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Ela ouve a palavra de Deus, ela está quieta, ela está bem, não precisa de mais nada. O salmista disse, ó Senhor, como uma criança desmamada, assim é a minha alma para contigo. Quando o salmista diz como uma criança desmamada, seria mais apropriado dizer como uma criança aleitada ou como uma criança alimentada. Aqui quem é mãe, você deve lembrar quando a sua criança era pequena, uma criança de 5, 6, 7 meses, gordinha, aquelas perninhas gordinhas, pareciam uma massa de pão sovado, e a criança mama, 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 e depois ela está satisfeita, chega a suar o bigodinho da criança, e ela está toda molinha no seu colo. O salmista estava se reportando a essa experiência, ele falava, Senhor, assim como uma criança que mamou está satisfeita, assim é a minha alma com o Senhor. Nós podemos encontrar uma Maria assim, completamente aos pés de Jesus, para ela está tudo bem, está satisfeita, a palavra de Deus a conforta, a desafia, a alimenta, a consola, ela está muito bem. Mas no capítulo 11 de João, uma tragédia se abateu sobre a sua casa, como uma alerta, irmãos, de que o fato de sermos íntimos do Senhor não nos poupa de desgostos,
de tribulações. Mas Maria, ela sabe o segredo. Quando ela vê Jesus vindo, ela corre e se joga aos pés de Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz que quando Jesus vê ela chorar, e os judeus chorarem, imediatamente pergunta: onde vocês colocaram ele? É um tipo de oração que desencadeia milagres sobre aqueles que crerem. E se o seu coração está assim, e se você precisa de um milagre, você veio ao lugar certo nesta noite, porque aquele que opera milagres já esperava por você neste lugar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Há alguém aqui que precisa de um milagre? Acene assim com a sua mão. Aleluia! Então abra o seu coração, assim como Maria, chore aos pés do Senhor. Mas há algo também. Ela conseguiu a sua bênção, ela conseguiu o seu milagre, mas ela mostrou-se uma pessoa grata. Eu ficaria cansado e cansaria vocês se eu relatasse tantas pessoas que eu recebi nesse gabinete, com problema, com tristeza, desempregado, problema financeiro, problema profissional, e que quando estavam em tribulação disseram: pastor, eu quero que Deus haja na nossa vida profissional, haja na nossa vida financeira, porque eu quero ser um dizimista da casa do Senhor, eu quero ajudar com missões. E se eu não tivesse 50 anos, eu acreditaria. Porque eu vou falar uma coisa, irmão, sabe o que eu aprendi? A pessoa que é fiel no pouco, ela é fiel no muito. A pessoa que é fiel, ela pode estar desempregada, passando dificuldade, ela passou uma roupa para a vizinha, ganhou R$60, ela tira 6 e traz. Porque ela tem uma clareza: esse não é meu, essa é a minha ação de graça. Ah, mas eu estou passando por dificuldade. Muito bem, foi lá lavar a louça para uma senhorinha vizinha doente, ela deu vintão, traz 2 e põe aqui, é o dízimo dela. Notem, irmãos, que o dízimo ele fala da justiça de Deus. Para mim faz diferença se a pessoa coloca 1.000 ou se coloca 10, os irmãos compreendem isso? Para mim faz diferença, porque amanhã eu tenho que pagar o aluguel aqui. E eu acho que hoje ou ontem foram debitadas água e luz, essas coisas. Então, para mim faz diferença. Os irmãos entendem isso? Se a pessoa fala: meu dízimo aqui R$1.000, R$5.000, faz diferença. Eu durmo mais sossegado. Acho que não, claro que eu durmo. Se você fosse o pastor, você não dormiria? Mas eu pergunto: para Deus faz diferença? Para Deus não faz. Porque a pessoa recebeu 50.000 e deu 5.000. E o outro lavou uma loucinha, ganhou R$10, colocou 1. O Senhor acolhe igual. Isso mostra, irmãos, a liberdade que todos nós temos de chegar diante do nosso Pai e glorificá-lo com aquilo que nós temos. Mas a pessoa que diz: quando eu ficar rico, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu conseguir emprego em tal lugar, mentira. A pessoa que é fiel no pouco, ela é fiel no muito. Maria, ela era fiel aos pés do Senhor Jesus. Quando estava tudo em paz na casa dela, onde que nós encontramos ela? Aos pés do Senhor Jesus. Quando a tragédia bateu na casa dela, ela podia ir para o mundo, como muitos fazem, podia ir para outros lugares. Não, é fiel, pés do Senhor Jesus. E agora, alegre, vitoriosa, o irmão ressuscitado, todo mundo sabendo o que aconteceu, Jesus vem para a sua casa, elas fazem uma ceia, Maria de novo aos pés do Senhor Jesus. E diz que ela derramou aos pés do Senhor um unguento de nardo puro de muito preço, e ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. A casa encheu-se do cheiro do unguento. Eu quero, irmãos, que Deus nos ajude a preparar um sermão para falar sobre oração. Eu tenho sentido necessidade de pessoas que orem. Sinto necessidade profunda de pessoas que orem.
Às vezes eu escolho as pessoas que mais oram na igreja para orar. Olha que eu já escolho os que mais oram. E os que mais oram um pouquinho e depois já não sabem mais o que orar. Amém, queridos irmãos, entendem isso? Então ore por isso, o Senhor vai nos dar uma palavra. E nós vamos aprender a orar. E quando nós aprender a orar, esta casa vai se encher do perfume de Cristo, aleluia. As pessoas que passarem lá na frente, do outro lado da rua, saberão que o unguento foi quebrado e derramado aos pés de Jesus, e terão desejo de entrar neste lugar, por causa do perfume maravilhoso de Cristo. A casa se encheu de perfume, era para estar todo mundo alegre. Lázaro ressuscitado, o Senhor na casa, Marta apaziguada, já não está mais estressada com Maria, unguento perfumando todo aquele lugar. Mas não, a Bíblia diz que Judas, ele se aborreceu, e disse: por que não se vendeu este unguento e não se deu aos pobres? Poderia ser vendido por 300 dinheiros ou denários, cada dinheiro o soldo de um dia de um soldado. Eu vejo que era caro essa mulher, ela trabalhou muito, ela poupou muito para oferecer ao Senhor. Queridos irmãos, se você quiser, você pode ir no YouTube, ou então prestar atenção nas redes sociais. Você vai achar um monte de gente falando mal do dizimista, do dízimo, e você vai achar crentes falando a respeito disso, de monte, dizendo o dízimo é do Antigo Testamento. Eu poderia resolver essa argumentação, mas não vou, porque o meu propósito hoje não é falar sobre o dízimo. Um dia eu vou falar especialmente sobre o dízimo, e aí vou responder essas questões. Vai ser depois do culto, se quiser eu posso responder para você. Mas eles dizem, o dízimo é do Antigo Testamento, o dízimo é um mandamento da lei. Outros dizem, porque já leram alguma coisa da Bíblia e não conseguem refutar a doutrina do dízimo, então dizem, o dízimo é em alimento. O dízimo é para deixar os pastores ricos. Vocês já ouviram alguma dessas coisas? Só eu que vi? Vocês já ouviram. E os mais amorosos dizem, o dízimo é para dar para os pobres. Note bem com quem você vai se associar. Você pode se associar com Judas, aquele que por dinheiro vendeu o Senhor. Você pode se associar com Maria, que como ação de graça, trouxe talvez o trabalho de um ano e quebrou aos pés do Senhor Jesus. Quando nós compreendemos, irmãos, quem nós éramos, para onde nós estávamos indo, quem nós somos hoje e para onde nós iremos, todas estas coisas são insignificantes. E nós compreendemos que através do nosso dízimo, a igreja mantém suas contas, paga o salário do pastor, paga a água, paga a luz. E se você entrar no grupo da igreja, você vai ver que hoje eu coloquei lá um vídeo. Eu gostaria que depois do culto você assistisse. O pastor Rashid lá em Faisalabad, acho que é assim que se pronuncia, batizando as pessoas em nome de Jesus lá no Paquistão. Você pode aplaudir ao Senhor? Hoje aqui nesta igreja, tem pessoas que já estão comigo aqui há 18 anos, pessoas dizimistas fiéis. Eu quero falar uma coisa, irmão e irmã, compreenda isso espiritualmente. Se hoje você está aqui no culto, é porque essas pessoas são dizimistas há 10 anos, 15 anos, ou então essa igreja já teria fechado. Os irmãos estão entendendo isso? E se domingo vier uma pessoa que não conhece Jesus e ouvir a palavra de Deus aqui, sabe por quê? É por causa do dizimista. O dizimista fielmente, ele vem e quebra seu vaso, põe ali. Porque dizimar significa isso, destruir. É isso que significa dizimar.
eu destruí para Deus. Mas aqueles que se associam com Judas dizem: poderia dar isso para os pobres. Irmãos, eu vou fazer, se Deus permitir, 55 anos em dezembro, se Deus me der essa graça. Eu não conheço ninguém que todo mês tira 10% do seu salário e dá para os pobres, nunca vi. Se eu ver, eu vou aplaudir, eu vou reconhecer, mas eu nunca vi. Mas durante toda a minha vida, porque eu fui criado na igreja, eu vi pessoas dentro da igreja, pessoas ricas, pessoas abastadas, pessoas pobres, pessoas comuns, fielmente. Está aqui meu dízimo, isso aqui é para a obra do Senhor, eu quebro esse perfume aos pés de Jesus. E os Judas atacando, podia dar para os pobres, está deixando o pastor rico, dízimo é alimento, dízimo é do Antigo Testamento, dízimo é da lei. Olha o que o Senhor Jesus respondeu: deixai-a, ou seja, deixa a pessoa quer servir a Deus, deixa ela servir a Deus. Para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Eu quero orar por você. Ponha-se de pé, igreja, gentilmente. Aleluia. Ponha-se em pé. Eu quero fazer duas orações. Uma vez que esse texto fala sobre doar aos pés do Senhor, de destruir aos pés do Senhor, eu quero convidar todos, feche seus olhos. Você que é dizimista, abra sua mão. Ó Deus querido, no nome de Jesus, nós temos pregado outra vez a Tua palavra. Aqui está meu irmão, a minha irmã, Senhor, que é dizimista na Tua casa. E o Senhor sabe que eu sou grato pela vida destas pessoas, porque é pela vida do dizimista que o Senhor tem sustentado o ministério, o Senhor tem alcançado novas vidas, o Senhor tem abençoado outros ministérios e outros países. Nesta noite, Senhor, deita uma bênção especial na vida do dizimista, um milagre do Senhor, que ele mesmo possa ver e dizer: Deus fez isso. Eu oro em nome de Jesus para o bem do dizimista, para o meu bem, o bem da minha casa, para o bem da congregação e para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.